Uma idosa independente aceita morar com o filho, acreditando encontrar cuidado e paz no fim da vida. Mas gestos sutis transformam conforto em dor e o silêncio se torna o preço da convivência. Até que, diante do colapso físico da mãe, a verdade oculta sob a aparência perfeita finalmente explode. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. Esperança sentiu a dor subir pela coluna como uma lâmina quente quando tentou se levantar da cadeira rígida pela terceira vez naquela manhã. Seus dedos trêmulos se agarraram à mesa de jantar, os nós dos ossos brancos sob a pele fina. Aos 72 anos, nunca havia imaginado que sentar-se pudesse se tornar um tormento diário. A casa do filho Roberto era tudo o que uma mãe poderia desejar. Ampla, moderna, com jardins bem cuidados no bairro nobre onde moravam. Quando ele a convidou para deixar o pequeno apartamento onde havia passado os últimos 15 anos sozinha, Esperança sentiu o coração aquecer de gratidão. Roberto havia prosperado tanto no ramo de tecnologia que podia oferecer à mãe o descanso que ela merecia após décadas costurando para sustentar a família. 6 meses atrás, tudo parecia um sonho. Patrícia, sua nora de 38 anos, a recebeu com abraços calorosos e um sorriso que iluminava o rosto delicado. A mulher era elegante, sempre impecavelmente vestida, e tratava Esperança com uma cortesia que beirava a reverência. Roberto observava essas interações com olhos brilhantes de orgulho, satisfeito por ver 2 das mulheres mais importantes de sua vida se dando tão bem. No início, Esperança tinha sua poltrona favorita, posicionada estrategicamente na sala, de onde podia observar Sofia, sua neta de 4 anos, brincando no tapete felpudo. A menina era o raio de sol da casa, sempre correndo pelos corredores com suas bonecas, enchendo os ambientes com risadas cristalinas. A almofada ortopédica que Roberto havia comprado, especialmente para ela, ficava sempre à mão, proporcionando o alívio necessário para suas costas, castigadas por anos de trabalho. Carmen, a empregada que cuidava da casa há 5 anos, sempre demonstrou afeição genuína por Esperança. Mulher de 50 anos, com traços marcados pela vida, Carmen tinha o hábito de parar para conversar durante as atividades domésticas. Ela conhecia cada canto daquela casa e percebia mudanças que passavam despercebidas pelos patrões. As primeiras alterações foram sutis. Esperança acordou uma manhã e descobriu que sua poltrona havia sido movida para um canto menos privilegiado da sala, longe da janela onde gostava de observar o jardim. Patrícia explicou com um sorriso apologético que estava reorganizando o ambiente para receber visitas importantes de Roberto. A nova disposição seria temporária, garantiu. A almofada ortopédica desapareceu na semana seguinte. Quando Esperança perguntou sobre ela, Patrícia franziu a testa, como se estivesse tentando se lembrar de algum detalhe insignificante. Talvez Carmen tivesse guardado em algum lugar durante a limpeza. Ela procuraria, certamente encontraria. Mas os dias passaram e a almofada nunca reapareceu. A cadeira que substituiu a poltrona era bonita, combinava perfeitamente com a decoração moderna da sala. Era também incrivelmente desconfortável. O assento rígido e o encosto reto faziam com que cada tentativa de Esperança de se acomodar resultasse em espasmos dolorosos na região lombar. Ela tentou mencionar o desconforto, mas suas palavras foram recebidas com um olhar de compreensão exagerada. Ah, sogra, imagino como deve ser difícil se adaptar a móveis novos na nossa idade, disse Patrícia, com uma voz melodiosa que carregava uma pitada quase imperceptível de condescendência. Mas o fisioterapeuta sempre diz que postura ereta é melhor para a coluna, não é mesmo? Tenho certeza de que em poucos dias a senhora se acostumará. Roberto chegava do escritório sempre tarde, cansado das longas jornadas dedicadas a expandir sua empresa de desenvolvimento de software. Quando estava em casa, tudo parecia voltar ao normal milagrosamente. A almofada reaparecia no lugar exato onde deveria estar. Patrícia se tornava ainda mais atenciosa.
perguntando constantemente sobre o conforto de Esperança. A nora massageava os ombros da sogra, oferecia chá de ervas para relaxar, sugeria banhos mornos para aliviar a tensão. Roberto observava essas demonstrações de cuidado com satisfação crescente. Sua esposa estava sendo ainda mais dedicada do que ele havia esperado. Nos finais de semana, quando passava mais tempo em casa, chegava a se emocionar vendo Patrícia ajudar a mãe a se levantar da cadeira, oferecendo o braço como apoio, perguntando se ela precisava de algo mais. Carmen notou o padrão antes de qualquer outra pessoa. Ela observou como os objetos de conforto de Dona Esperança desapareciam sistematicamente durante a semana e reapareciam nos finais de semana. Viu como a expressão da patroa jovem mudava sutilmente quando estava sozinha com a sogra. A máscara de gentileza dava lugar a um olhar frio, calculista, que Carmen jamais havia presenciado em 5 anos trabalhando naquela casa. Numa tarde de quinta-feira, Carmen encontrou Esperança encostada na parede do corredor, respirando com dificuldade, o rosto contraído de dor. A idosa segurava uma das mãos contra as costas, fazendo uma careta que tentava disfarçar ao perceber a presença da empregada. Dona Esperança, a senhora está bem? Carmen se aproximou com pressa, estendendo os braços para oferecer apoio. Estou sim, Carmen. Só um pequeno incômodo, Esperança murmurou, mas sua voz tremia ligeiramente. Não consegui me levantar direito da cadeira da sala. Acho que força está fugindo destes ossos velhos. Carmen olhou na direção da sala, onde a cadeira rígida ocupava o lugar da antiga poltrona acolchoada. Seu coração apertou ao perceber que Dona Esperança estava evitando se sentar em qualquer lugar da casa, que não fosse sua própria cama. A mulher que um dia havia sido vigorosa e independente estava se tornando um fantasma pelos próprios corredores. Com o passar dos dias, a situação se agravou. Esperança começou a passar manhãs inteiras em pé, apoiada nos móveis, porque sentar-se na cadeira tinha se tornado uma tortura insuportável. Patrícia observava esses movimentos com atenção disfarçada de desinteresse, sempre fazendo comentários sobre a importância de manter-se ativa, sobre como o movimento era benéfico para a circulação. Sabe, sogra, li um artigo muito interessante sobre como as pessoas da sua idade podem se beneficiar de móveis mais firmes. Eles ajudam a manter a postura correta e fortalecem os músculos das costas. Patrícia dizia enquanto folheava revistas, sem nem mesmo olhar para a Esperança. Às vezes o que parece desconfortável no início acaba sendo o melhor para a nossa saúde a longo prazo. Os remédios para a dor desapareceram gradualmente. Primeiro a pomada que Esperança usava todas as noites antes de dormir, depois as vitaminas que Roberto havia comprado especificamente para fortalecer seus ossos. Quando ela perguntava sobre eles, sempre recebia explicações vagas sobre limpeza, reorganização, ou sugestões de que talvez fosse hora de consultar um médico para reavaliar suas necessidades medicamentosas. Carmen começou a documentar discretamente o que observava. Tirou fotos com seu celular da almofada escondida no armário do quarto de Patrícia. Fotografou o frasco de pomada guardado junto com os cosméticos da patroa. Registrou momentos em que Esperança estava claramente sofrendo, mas tentando esconder. O ponto de virada chegou em uma tarde, quando Roberto decidiu voltar mais cedo do trabalho. Ele entrou na casa e encontrou a mãe em pé, com o corpo tremendo, apoiada com esforço sobre a mesa de jantar. O rosto pálido, o olhar apagado, o corpo enrijecido pela dor. Ao ver o filho, a idosa desabou. Dói muito, eu não consigo sentar. O impacto da frase foi imediato. Roberto olhou ao redor e viu a cadeira dura, o ambiente sem conforto. Quando tentou ajudar, Patrícia se adianta com o discurso ensaiado de que ela exagerava, que era coisa da idade. Mas o comportamento da esposa soou mecânico, ensaiado, e o desconforto de Roberto começou a crescer. Naquele momento, Carmen apareceu na sala carregando uma bandeja de chá. Ao ver a cena, Esperança claramente em sofrimento, Roberto confuso e preocupado, Patrícia tentando minimizar a situação,
tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Senhor Roberto, ela disse, deixando a bandeja de lado, preciso falar com o senhor. Sobre Dona Esperança. Há coisas acontecendo nesta casa que o senhor precisa saber. Patrícia tentou interromper, mas Roberto ergueu a mão, pedindo silêncio. Fale, Carmen. Sua mãe não consegue se sentar há semanas. Todos os objetos que davam conforto a ela foram removidos sempre que o senhor não estava em casa. A almofada, a pomada para dor, até as vitaminas. Dona Esperança passa dias inteiros em pé, porque sentar-se virou uma tortura. Roberto olhou para Patrícia, que havia empalidecido visivelmente. Isso é verdade? Roberto, Carmen está exagerando. Sua mãe tem resistência a mudanças. É normal na idade dela. Carmen, Roberto, interrompeu a esposa. Mostre-me onde estão as coisas da minha mãe. Carmen guiou Roberto até o quarto do casal e abriu o armário. Lá estava tudo: a almofada ortopédica, a pomada vencida há meses, as vitaminas, até mesmo um frasco de sedativos em nome de Patrícia, que Carmen havia visto ser usado para fazer chás calmantes para a Esperança. Roberto pegou o frasco de sedativos e examinou o rótulo. Patrícia, por que minha mãe está tomando seus remédios psiquiátricos? O médico disse que seria bom para a ansiedade dela. Que médico? Quando minha mãe foi a um médico? Patrícia não conseguiu responder. Não havia médico, não havia prescrição. Havia apenas um plano cruel e sistemático para fazer Esperança parecer senil e problemática, criando justificativa para removê-la de casa. Roberto olhou para a mãe, que estava apoiada na parede do quarto, e viu pela primeira vez em meses uma expressão de esperança em seus olhos. Mãe, perdoe-me por não ter visto o que estava acontecendo. Você voltou para casa, Esperança sussurrou. Eu sabia que você voltaria. Naquela noite, Roberto confrontou Patrícia definitivamente. Apresentou todas as evidências, todos os testemunhos de Carmen, toda a crueldade sistemática que havia sido documentada. Patrícia tentou uma última manipulação, usando Sofia como argumento, mas Roberto não vacilou. Você tem 1 hora para fazer as malas e sair desta casa. Mas a guerra estava apenas começando. Patrícia subiu as escadas com passos pesados, derrotada, mas claramente furiosa. Carmen a seguiu, cumprindo a instrução de Roberto de supervisionar a saída. Sozinho na sala com sua mãe, Roberto se sentou ao lado dela no sofá, colocando cuidadosamente a almofada ortopédica atrás de suas costas. Perdoe-me, mãe, ele sussurrou, sua voz embargada pela emoção. Perdoe-me por não ter visto o que estava acontecendo, por ter permitido que ela fizesse isso com a senhora. Esperança apertou a mão dele com toda a força que conseguiu reunir, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você voltou. Eu sabia que você voltaria. Durante todos esses meses, mesmo quando a dor era insuportável, eu sabia que meu filho não me abandonaria. Roberto observou o rosto cansado da mãe, vendo ali marcas de sofrimento que não estavam presentes meses atrás. Linhas de expressão mais profundas, um olhar que carregava o peso de quem havia enfrentado uma crueldade silenciosa e sistemática. Mãe, como eu pude ser tão cego? Como não percebi que a mulher com quem estava casado era capaz de torturar a pessoa que mais amo no mundo? Roberto, pessoas como Patrícia são especialistas em manipulação. Ela construiu uma fachada perfeita para você e mostrava seu verdadeiro rosto apenas para mim. Até mesmo eu, durante os momentos mais difíceis, chegava a duvidar de mim mesma. Sofia apareceu no topo da escada, acordada pelo barulho das vozes alteradas. A menina de 4 anos desceu lentamente, confusa com a tensão que pairava na casa. Papai, por que mamãe está fazendo barulho lá em cima? Por que vovó está chorando? Roberto abriu os braços e Sofia correu para ele. Mamãe precisa ir embora por um tempo, meu amor. Ela não estava sendo gentil com vovó. Mas por que mamãe não gosta da vovó? Vovó é boa. A pergunta inocente da criança cortou fundo no coração de Roberto. Mesmo Sofia, aos 4 anos, havia percebido que algo estava errado.
Lá em cima, enquanto fazia as malas sob a supervisão de Carmen, Patrícia tomou uma última decisão vingativa. Seu plano original havia falhado, mas ela ainda tinha cartas para jogar. Se não podia ter a família que queria, se asseguraria de que Roberto pagasse o preço mais alto possível por tê-la expulsado. Carmen, ela disse enquanto dobrava as roupas com movimentos bruscos, você acha que venceu, não é? Acha que salvou sua queridinha? Carmen permaneceu em silêncio, mas manteve os olhos fixos em Patrícia. Você não faz ideia do que acabou de provocar. Roberto pode ter me expulsado hoje, mas isso está longe de terminar. Patrícia pegou o telefone e discou um número. Alô, Conselho Tutelar? Preciso fazer uma denúncia urgente sobre uma criança em situação de risco. Carmen sentiu o sangue gelar ao escutar as primeiras palavras da ligação. A ligação foi para o Conselho Tutelar da região. Com voz trêmula e lágrimas muito bem ensaiadas, ela relatou uma história cuidadosamente construída. Seu marido havia se tornado violento e instável após descobrir que ela questionou os métodos inadequados de cuidado com a sogra idosa. Alegou que Roberto a agrediu fisicamente quando ela tentou proteger a mãe dele de medicamentos excessivos e que agora temia pela segurança de sua filha de 4 anos. Meu marido está completamente fora de si, ela soluçou no telefone. Ele escolheu os delírios de uma mulher senil no lugar da segurança da própria família. Estou sendo forçada a deixar a casa naquela mesma noite por medo de que ele me machuque na frente da nossa filha. Carmen assistiu à performance de Patrícia com uma mistura de horror e admiração pela habilidade manipulativa da mulher. Cada palavra era calculada para criar a imagem de uma esposa dedicada sendo punida por tentar fazer a coisa certa. Patrícia também ligou para 3 vizinhos influentes, contando versões ligeiramente diferentes da mesma história. Para a vizinha da esquina, disse que Roberto havia descoberto que ela questionou gastos excessivos com medicamentos para a sogra e ficou violento. Para o vizinho do lado, alegou que ela havia sugerido cuidado profissional para a idosa e Roberto a atacou fisicamente. Para a terceira vizinha, contou que flagrou Roberto forçando a mãe a tomar remédios em excesso e foi agredida quando tentou intervir. Cada versão mantinha a essência: Roberto violento, ela vítima, Sofia em perigo. 2 horas após a saída de Patrícia, quando Roberto finalmente conseguiu ajudar Esperança a subir para seu quarto e estava tentando processar emocionalmente tudo o que havia descoberto, a campainha tocou. Carmen atendeu a porta e encontrou 2 assistentes sociais, um oficial do Conselho Tutelar e, para sua surpresa, 2 policiais. Boa noite. Precisamos falar com o Sr. Roberto Santos. Recebemos uma denúncia séria envolvendo uma menor de idade nesta residência. Roberto desceu as escadas, ainda vestindo a roupa amarrotada da viagem, os cabelos desarrumados e uma expressão de exaustão total. Quando viu os representantes oficiais na porta, compreendeu imediatamente o que havia acontecido. Patrícia, murmurou mais para si mesmo do que para os visitantes. Senhor Santos, sou a assistente social Maria Helena. Recebemos uma denúncia de que há uma situação de risco nesta casa envolvendo sua filha Sofia e sua mãe idosa. Roberto os convidou para entrar, tentando manter a calma apesar da raiva que queimava em seu peito. A assistente social explicou que Patrícia havia alegado violência doméstica, negligência contra a idosa e risco para Sofia. Carmen, que havia permanecido próxima, não conseguiu se conter. Isso é mentira. A situação é exatamente o oposto. Quem estava maltratando Dona Esperança era a esposa dele. Roberto mostrou os objetos que haviam sido escondidos de sua mãe, explicou sobre o medicamento não prescrito, e Carmen corroborou cada detalhe. Quando visitaram Esperança, encontraram-na semi-consciente, mas conseguindo responder a perguntas simples, ainda sob efeito dos sedativos que Patrícia lhe havia dado. Após uma inspeção completa, os representantes tomaram medidas temporárias. Sofia poderia permanecer com Roberto sob supervisão, com visitas semanais, e Esperança precisaria ser examinada por um médico independente dentro de 48 horas. Senhor Santos, a assistente social acrescentou antes de partir.
Preciso alertá-lo que as múltiplas denúncias criam uma situação preocupante. Se mais incidentes forem relatados, ou se o exame médico de sua mãe revelar qualquer coisa inconsistente com sua versão dos fatos, medidas mais drásticas serão necessárias. Roberto compreendeu a ameaça implícita. Patrícia havia construído uma rede de testemunhas falsas que poderiam ser ativadas a qualquer momento para corroborar novas alegações contra ele. Naquela noite, Roberto mal conseguiu dormir. Subiu várias vezes para verificar Esperança e Sofia, sentindo o peso da responsabilidade de proteger ambas, enquanto enfrentava acusações que poderiam destruir sua vida. Esperança estava gradualmente melhorando, os efeitos do sedativo diminuindo lentamente, mas ainda frágil e abalada emocionalmente. Filho, Esperança murmurou quando ele entrou em seu quarto pela terceira vez. Eu escutei as conversas lá embaixo. Ela está tentando fazer parecer que você é o culpado, não é? Sim, mãe, mas não se preocupe com isso agora. Concentre-se em se recuperar. Roberto, se minha presença está causando problemas para você e Sofia... Mãe, Roberto interrompeu firmemente. A senhora é minha família. Sofia é minha filha. E eu não vou permitir que Patrícia destrua nossa família com mentiras e manipulação. No dia seguinte, Roberto ligou para o melhor advogado de família que conhecia e levou Esperança ao geriatra. O exame revelou exatamente o que ele esperava. Esperança havia sido medicada com sedativos sem prescrição, apresentava sinais físicos de estresse prolongado, mas não tinha qualquer problema cognitivo. Doutor, Roberto perguntou, minha mãe apresenta algum sinal de demência? Absolutamente não. Sua mãe está mentalmente lúcida e orientada. O que ela apresenta são sintomas físicos de dor crônica e estresse emocional. Com cuidado adequado, ela pode ter uma qualidade de vida muito boa. 3 dias depois, Roberto recebeu uma ligação de seu advogado que confirmou seus piores temores. Roberto, Patrícia contratou um advogado agressivo e está processando você por violência doméstica. Ela está pedindo custódia completa de Sofia e alegando que você é mentalmente instável. Além disso, ela está tentando conseguir uma ordem de proteção. Roberto sentiu o mundo desabar ao seu redor. Tem mais uma coisa, Roberto. Ela está alegando que você forçou sua mãe a mentir sobre os maus tratos para incriminá-la. Foi então que Esperança, que havia permanecido em silêncio escutando a conversa, se manifestou com uma determinação que não demonstrava há meses. Roberto, ela disse com voz firme, preciso te contar algo que descobri ontem enquanto organizava meus documentos. Esperança mostrou a Roberto uma caixa com todos os seus documentos médicos dos últimos 2 anos. Dentro estava um laudo médico datado de 3 meses atrás, exatamente quando Patrícia havia começado a reorganizar a casa. Um geriatra que eu nunca vi na vida, Esperança explicou, supostamente me examinou e diagnosticou declínio cognitivo progressivo com tendências agressivas. E olhe a assinatura na autorização. Roberto examinou o papel. A assinatura era uma imitação muito convincente, de sua própria assinatura. Ela falsificou minha assinatura. Pagou um médico para criar um diagnóstico falso sem nunca ter examinado você. Esperança também mostrou fotografias suas em momentos de aparente confusão, todas tiradas durante os dias em que estava sob efeito dos sedativos. Roberto, essa mulher não planejou isso em algumas semanas. Ela vem orquestrando esta situação há meses, talvez desde antes mesmo de me convidar para morar aqui. A revelação atingiu Roberto como um soco no estômago, mas também lhe deu as armas necessárias para se defender legalmente. Com todas as evidências reunidas, o laudo falsificado, as fotografias manipulativas, o testemunho de Carmen e o exame médico real, eles se prepararam para enfrentar Patrícia no tribunal. A audiência de custódia foi marcada para a sexta-feira seguinte. Roberto estava visivelmente nervoso, sabendo que Patrícia era uma manipuladora hábil que poderia convencer um juiz de qualquer coisa. No tribunal, Patrícia apresentou sua versão com uma performance digna de uma atriz profissional. Estava impecavelmente vestida, transmitindo simultaneamente vulnerabilidade e dignidade.
Suas lágrimas pareciam genuínas quando descreveu o pesadelo de descobrir que o marido estava abusando da própria mãe. Foi então que Esperança pediu para falar. O juiz, impressionado com sua postura ereta e olhar firme, permitiu que ela se manifestasse. Esperança se levantou e, com voz clara e determinada, começou a desmontar sistematicamente cada mentira que Patrícia havia contado. Apresentou o laudo médico falsificado, as fotografias manipulativas e ofereceu detalhes tão específicos e consistentes que era impossível questionar sua lucidez mental. Meritíssimo, ela concluiu. Uma mulher que foi vítima de violência não planeja meticulosamente a destruição de sua suposta agressora por meses. Uma mulher que foi vítima não falsifica documentos médicos nem droga uma idosa para criar evidências de demência. O silêncio no tribunal foi absoluto. Patrícia havia empalidecido, visivelmente, percebendo que havia subestimado gravemente sua adversária. O juiz estudou todos os documentos, fez várias perguntas técnicas e, finalmente, tomou sua decisão. Com base nas evidências apresentadas, especialmente os documentos médicos questionáveis e o testemunho articulado da senhora Esperança, não vejo justificativa para remover a menor Sofia da custódia paterna. Roberto sentiu as pernas tremblerem de alívio, mas quando saíam do tribunal, Patrícia se aproximou dele com um sorriso frio. Você acha que ganhou, Roberto? Isso não acabou. Sofia é minha filha tanto quanto sua, e existem outras formas de garantir que ela tenha uma mãe presente em sua vida. 3 semanas depois, quando Roberto começava a acreditar que finalmente teriam paz, Patrícia executou seu próximo movimento. Apareceu na escola de Sofia durante o horário do lanche, alegando que precisava buscar a filha para uma consulta médica de emergência. Apresentou documentos falsificados e conseguiu levar Sofia embora. Quando Carmen chegou para buscá-la no horário habitual, descobriu que a menina já havia saído há 2 horas. Carmen ligou imediatamente para Roberto, que saiu correndo de uma reunião importante. Roberto tentou ligar para Patrícia, mas o telefone caía direto na caixa postal. A polícia explicou que tecnicamente não se tratava de sequestro. Patrícia era a mãe legal e não havia ordem judicial impedindo-a de retirar a filha da escola. O telefone de Roberto tocou às 8 da noite. Era Patrícia. Sofia está bem, caso esteja se perguntando. Patrícia, onde vocês estão? Traga minha filha para casa agora. Nossa filha está exatamente onde deveria estar, com a mãe. Estamos em um lugar seguro, longe de influências tóxicas. A voz de Patrícia estava estranhamente calma. Você tem 48 horas para tomar uma decisão, Roberto. Que decisão? Ou você remove aquela mulher da nossa casa e nós voltamos a ser uma família, ou Sofia e eu começamos uma nova vida em outro lugar. Você não pode levar minha filha embora. Posso e vou, se necessário. Sofia não crescerá com uma avó desequilibrada influenciando sua formação. Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir. Esperança também permaneceu acordada, consumida pela culpa de ter se tornado o centro de uma guerra que estava destruindo a família do filho. Roberto, ela disse quando ele desceu para a cozinha pela 3ª vez durante a madrugada. Talvez eu devesse assinar o papel que ela queria, se minha presença está custando Sofia. Mãe, se cedermos à chantagem de Patrícia agora, ela nunca parará. Se eu mostrar que posso ser manipulado através de ameaças contra Sofia, ela usará nossa filha como refém pelo resto da vida. Foi então que Esperança se lembrou de algo crucial. Roberto, quando Patrícia veio aqui tentar me convencer a assinar aquele documento de internação voluntária, algo me disse que eu precisaria de prova. Liguei o gravador e deixei escondido debaixo da almofada. Com mãos trêmulas, Roberto pegou o gravador e apertou play. A voz de Patrícia ecoou no quarto, clara e fria, durante quase 1 hora, documentando cada ameaça, cada manipulação, cada admissão de que estava planejando usar Sofia como alavanca para controlar Roberto. Mãe, Roberto disse, sentindo esperança pela primeira vez em dias. Isso pode ser exatamente o que precisamos. Mas quando pegou o telefone para ligar para seu advogado, recebeu uma mensagem de texto de Patrícia que fez seu sangue gelar.
Decisão tomada, Roberto. Amanhã cedo, Sofia e eu começamos nossa nova vida. A mensagem de Patrícia chegou às 11 da noite, mas Roberto não hesitou nem por um segundo. Suas mãos tremiam enquanto ligava simultaneamente para seu advogado, para a polícia e para investigadores particulares. A gravação de Esperança seria crucial. Nela, Patrícia claramente ameaçava usar Sofia como instrumento de chantagem, fornecendo a evidência legal necessária para uma ordem de busca e apreensão imediata. Doutor Almeida, Roberto falou no telefone com seu advogado às 11h30 da noite. Ela levou minha filha. Tem a gravação que minha mãe fez onde Patrícia admite que está usando Sofia como alavanca contra mim. Roberto, vamos trabalhar toda a noite para conseguir a documentação legal. Essa gravação muda tudo. Agora temos evidência de que Sofia está sendo usada como instrumento de chantagem, o que configura sequestro, mesmo que Patrícia seja a mãe. Carmen não conseguiu dormir. Permaneceu na sala, segurando uma foto de Sofia, sentindo-se parcialmente responsável pela situação. Se não tivesse confrontado Patrícia naquele primeiro dia, se tivesse encontrado uma forma mais sutil de proteger Esperança... Carmen. Esperança desceu as escadas apoiada em sua bengala, ainda frágil, mas determinada. Isso não é culpa sua. Dona Esperança, se você não tivesse falado, eu provavelmente estaria internada em uma clínica agora. Sofia cresceria achando que sua avó era louca e Patrícia teria conseguido o que queria. Esperança se sentou ao lado de Carmen. Você salvou nossa família. Agora precisamos salvar Sofia. O advogado trabalhou toda a madrugada, mobilizando contatos no judiciário, na Polícia Federal e em aeroportos de todo o país. A gravação onde Patrícia admitia estar usando Sofia como alavanca contra Roberto, combinada com os documentos médicos falsificados e o padrão de manipulação documentado, criou um caso sólido para sequestro de menor e obstrução da justiça. Às 4 da manhã, Roberto recebeu uma ligação que fez seu coração disparar. Senhor Santos, aqui é o delegado Ferreira. Temos uma possível localização de sua ex-esposa. Câmeras de segurança a flagraram no aeroporto de Congonhas com uma criança correspondente à descrição de sua filha. Elas estavam tentando embarcar em um voo para Recife. Estavam quer dizer que já embarcaram? Não, senhor. O voo foi retardado devido a problemas técnicos. Nossa equipe está a caminho do aeroporto agora mesmo. Às 5 da manhã, quando Patrícia tentava embarcar em um voo para Recife com Sofia, foi interceptada pela Polícia Federal no aeroporto. A operação foi coordenada minuciosamente. Agentes à paisana cercaram discretamente a área de embarque para evitar que Patrícia percebesse e tentasse fugir com a criança. Roberto chegou ao aeroporto junto com a equipe policial. Quando viu Sofia sentada no colo de Patrícia, na sala de embarque chorando baixinho e claramente confusa, sentiu uma mistura de alívio e raiva, que quase o fez desmaiar. Sofia Santos? Um agente se aproximou de Patrícia com autoridade, mas falando baixo para não assustar a criança. Sim, é minha filha. Por que estão me abordando? Patrícia tentou manter a compostura, mas Roberto podia ver o pânico crescendo em seus olhos. Senhora, precisamos que nos acompanhe. Há uma ordem judicial para restituição imediata da menor aos cuidados paternos. Foi quando Sofia viu Roberto se aproximando. A menina gritou, papai! E praticamente saltou do colo de Patrícia, correndo para os braços do pai com uma velocidade que surpreendeu até mesmo os agentes. Papai, mamãe disse que você não queria mais ver Sofia. Disse que íamos morar longe porque você gostava mais da vovó. Ela chorou, agarrando-se a Roberto como se temesse que ele fosse desaparecer. Isso não é verdade, meu amor. Papai sempre vai querer Sofia perto dele, Roberto sussurrou, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto abraçava a filha que pensou ter perdido para sempre. Mamãe disse uma mentira muito feia. Papai nunca vai deixar você ir embora. Patrícia foi detida por tentativa de subtração de incapaz, falsificação de documentos e obstrução da justiça.
Durante o interrogatório, quando confrontada com as evidências irrefutáveis, sua fachada finalmente desmoronou completamente. "Vocês não entendem nada!" ela gritou para os investigadores, perdendo completamente a compostura elegante que sempre mantivera. Aquela velha estava destruindo meu casamento. Roberto sempre a colocou em primeiro lugar. Eu só queria uma família normal, onde a esposa fosse respeitada. "Senhora", o delegado respondeu friamente, "a senhora drogou uma idosa, falsificou documentos médicos, usou uma criança como instrumento de chantagem e tentou fugir do país. Isso não é comportamento de alguém que quer uma família normal. Ela manipulou meu marido contra mim. Fez ele escolher entre a mãe senil dele e a esposa. A gravação que temos em nossa posse mostra claramente que a senhora planejou sistematicamente destruir a vida de sua sogra, incluindo tentar interná-la com base em documentos falsificados. A confissão completa foi gravada e se tornou a peça final no processo que resultou em sua condenação. Patrícia perdeu definitivamente os direitos de guarda de Sofia, recebendo apenas direito a visitas supervisionadas uma vez por mês, direito que ela nunca exerceu. Durante a viagem de volta para casa, Sofia permaneceu grudada em Roberto, como se ainda não conseguisse acreditar que estava segura. "Papai, vovó está bem? Mamãe disse que vovó estava muito doente e que não gostava mais de Sofia." "Vovó está ótima, meu amor. E ela ama muito Sofia. Mamãe inventou muitas mentiras para tentar nos separar. Mas agora Sofia está segura e nunca mais vamos deixar alguém tentar dividir nossa família." Nos meses seguintes, a verdadeira cura de Esperança começou. Não apenas física, mas emocional. Pela primeira vez em quase um ano, ela podia se sentar confortavelmente, tomar seus remédios sem medo e, principalmente, sentir-se genuinamente querida e respeitada em sua própria casa. Roberto tomou decisões importantes que transformariam a dinâmica familiar. Reduziu drasticamente sua carga de trabalho, delegando mais responsabilidades para uma equipe de confiança em sua empresa. Promoveu Carmen a uma posição de gerente doméstica com salário dobrado e benefícios completos, reconhecendo oficialmente sua importância na família. Também contratou uma assistente de saúde especializada em cuidados geriátricos para ajudar Esperança quando necessário, sempre respeitando sua autonomia e dignidade. "Mãe", ele disse em uma tarde de domingo, enquanto observava Esperança brincando de bonecas com Sofia no jardim, "me perdoe por ter demorado tanto para enxergar o que estava acontecendo. Se eu tivesse prestado mais atenção." "Roberto", Esperança respondeu, sua voz firme e clara como nos velhos tempos, "você não tinha como saber. Pessoas como Patrícia são especialistas em manipulação. Elas constroem fachadas perfeitas e mostram seus verdadeiros rostos apenas para as vítimas. O importante é que quando descobriu a verdade, lutou por mim. Lutou por nós." Sofia precisou de acompanhamento psicológico para processar o trauma de ter sido usada como instrumento de chantagem por sua própria mãe. A terapia infantil, combinada com muito amor e paciência da família, ajudou-a a compreender que não era sua culpa que a família tivesse se separado. "Doutora", Sofia perguntou durante uma sessão de terapia, "por que mamãe disse coisas ruins sobre vovó se não eram verdade?" A psicóloga infantil escolheu as palavras cuidadosamente. "Às vezes, Sofia, adultos ficam com medo de dividir o amor de outras pessoas que amam. Sua mamãe ficou com medo de que papai gostasse muito da vovó, e isso fez ela fazer coisas erradas. Mas vovó nunca fez mal para ninguém. Você está certa. Às vezes as pessoas machucam outras não porque merecem, mas porque estão confusas ou assustadas." Com o tempo, Sofia desenvolveu uma compreensão notável da situação. Aos 5 anos, já demonstrava uma empatia e maturidade emocional que impressionavam os adultos ao seu redor. Sua relação com Esperança se aprofundou de uma forma bela. A menina havia aprendido que, às vezes, os adultos que amamos precisam de cuidado extra e que isso não os torna menos especiais. "Vovó", Sofia disse em uma tarde, enquanto ajudava Esperança a regar as plantas do jardim, "você já foi nova como eu?" "Já sim, meu amor."
E sabe o que aprendi em todos esses anos? O quê? Que a idade nos ensina que o que realmente importa não são as coisas que temos, mas as pessoas que amamos e que nos amam de volta. E que família verdadeira é aquela que protege uns aos outros. Carmen, que se tornara muito mais do que uma empregada, era agora parte oficial da família. Observava essas interações com lágrimas nos olhos. Ela havia sido a primeira a perceber o que estava acontecendo, e sua coragem em confrontar Patrícia salvou não apenas Esperança, mas toda a estrutura familiar. A casa se transformou completamente. Não havia mais tensão no ar, não havia mais objetos escondidos ou palavras não ditas. Esperança recuperou sua posição como a matriarca respeitada e querida da família. Suas histórias sobre o passado, sua sabedoria acumulada, voltaram a ser valorizadas e celebradas. Roberto descobriu que sua empresa, longe de sofrer com sua ausência parcial, prosperou ainda mais. Seus funcionários, inspirados por um chefe que colocava a família em primeiro lugar, tornaram-se mais dedicados. Os investidores que ele havia abandonado retornaram meses depois, impressionados com uma empresa liderada por alguém com valores tão sólidos. Durante o processo legal contra Patrícia, descobriram-se mais evidências de sua manipulação. Ela havia consultado 3 clínicas de internação diferentes, sempre apresentando o laudo médico falsificado e histórias inventadas sobre o comportamento problemático de Esperança. Havia até mesmo tentado conseguir uma procuração falsa para poder vender o apartamento onde Esperança morava antes, alegando que a idosa não tinha mais capacidade de gerenciar seus próprios bens. Roberto, Esperança disse quando souberam de toda a extensão dos planos de Patrícia. Essa mulher não queria apenas me remover da sua vida. Ela queria me destruir completamente, financeiramente, emocionalmente, fisicamente. Era um plano para me apagar da existência. A revelação da profundidade da crueldade de Patrícia, ironicamente, trouxe uma paz estranha para Roberto. Ele finalmente compreendeu que nada que tivesse feito diferente poderia ter mudado o resultado. Patrícia era uma predadora emocional que havia escolhido sua família como alvo. Carmen se tornou uma testemunha-chave em outros casos similares. Sua experiência ajudou advogados a identificar padrões de abuso psicológico contra idosos em famílias aparentemente harmoniosas. Ela passou a dar palestras sobre sinais de alerta que profissionais domésticos deveriam observar. O que mais me marcou, Carmen dizia nessas palestras, foi perceber que Dona Esperança começou a duvidar de si mesma. Uma mulher que havia criado um filho sozinha, trabalhado 40 anos, superado todas as adversidades da vida, estava começando a acreditar que realmente era difícil e problemática. Sofia, mesmo jovem, demonstrava uma sabedoria surpreendente sobre a situação. Certa vez, quando uma amiga perguntou por que sua mãe não morava mais com elas, ela respondeu: "Mamãe não sabia como ser gentil com vovó. Papai teve que escolher entre pessoas que se amam de verdade e pessoas que só fingem amar." A resposta da criança, repetida para Roberto por Carmen, fez-o perceber que Sofia havia compreendido, em seu nível infantil, a essência do que havia acontecido. Não se tratava de escolher entre esposa e mãe, mas entre amor genuíno e manipulação disfarçada de amor. Esperança começou a escrever suas memórias, não apenas sobre o período difícil com Patrícia, mas sobre toda a sua vida. "Quero que outras pessoas saibam", ela explicou a Roberto, "que a idade não nos torna automaticamente frágeis ou indefesas. Quero que entendam que, às vezes, a crueldade vem disfarçada de cuidado." O livro de Esperança, intitulado A Cadeira Rígida, tornou-se um fenômeno editorial. Ela passou a dar palestras em universidades e grupos de apoio, sempre acompanhada por Sofia, que se orgulhava imensamente da vovó famosa. Roberto também se transformou. O homem que antes vivia apenas para o trabalho descobriu que sua verdadeira riqueza estava nas tardes que passava com a mãe e a filha, nas conversas sobre a vida, nas histórias que Esperança contava sobre o passado da família. "Filho", Esperança lhe disse em uma dessas tardes,
Patrícia fez uma coisa pela qual devo ser grata. Roberto olhou para ela surpreso. Como assim? Ela me mostrou o quanto nossa família é forte quando está unida. Antes dela, eu tomava como garantido o amor que vocês têm por mim. Agora sei que vale a pena lutar por ele. A lição mais importante que todos aprenderam foi que família não é apenas sobre laços sanguíneos, mas sobre escolha consciente de proteger, respeitar e cuidar uns dos outros. Carmen era prova disso. Sem parentesco algum, ela havia escolhido lutar pela família Santos com mais coragem que a própria nora consanguínea. Sofia cresceu, compreendendo que algumas pessoas, mesmo sendo bonitas e educadas como sua mãe biológica, podem ter corações frios. Mas também aprendeu que quando pessoas boas se unem contra a crueldade, o amor sempre vence. Esperança viveu muitos anos mais, sempre lúcida, sempre digna, sempre amada. E quando chegou sua hora, partiu em sua própria casa, em sua própria cama, cercada por pessoas que a amavam de verdade, exatamente como deveria ser. 5 anos haviam se passado desde que Patrícia saiu definitivamente de suas vidas, e a casa dos Santos havia se transformado em um verdadeiro lar. Esperança, agora com 77 anos, mantinha-se ativa e lúcida, sua poltrona de volta ao seu lugar de honra na sala, cercada pelo respeito e carinho que sempre mereceu. Sofia, aos 9 anos, havia se tornado uma menina extraordinária. A experiência traumática de ter sido usada como instrumento de chantagem por sua própria mãe, paradoxalmente a havia tornado mais compassiva e madura. Ela compreendia com a sabedoria precoce que algumas crianças desenvolvem após adversidades, que nem todos os adultos são dignos de confiança, mas que isso tornava ainda mais preciosos aqueles que realmente amam. Vovó, Sofia disse em uma tarde de sábado, enquanto ajudava a Esperança a organizar fotos antigas, você se arrepende de ter vindo morar com a gente? Esperança olhou para a neta com ternura. Meu amor, se eu não tivesse vindo, nunca teria descoberto que família não é apenas sobre estar junto nos momentos bons. É sobre escolher ficar junto mesmo quando alguém tenta nos separar. Roberto, agora com 50 anos, havia encontrado o equilíbrio perfeito entre trabalho e família. Sua empresa continuava prosperando, mas ele havia aprendido que sucesso profissional sem harmonia familiar era uma vitória vazia. Todos os dias chegava em casa com tempo suficiente para jantar com a mãe e a filha, para escutar as histórias de Esperança e ajudar Sofia com as lições escolares. Carmen permaneceu não apenas como gerente da casa, mas como a guardiã silenciosa da paz familiar. Agora, com 55 anos, ela observava com satisfação profunda como sua coragem naqueles dias sombrios havia salvado uma família inteira. Sua história pessoal também havia mudado. Roberto havia ajudado a comprar sua própria casa e a matricular o filho na universidade. O livro de Esperança continuava impactando vidas ao redor do país. A cadeira rígida havia se tornado leitura obrigatória em cursos de geriatria e assistência social. Esperança recebia cartas semanais de famílias que reconheceram situações similares em suas próprias vidas, graças ao seu relato corajoso. Dona Esperança, uma das cartas dizia, sua história me ajudou a perceber que minha sogra não estava ficando difícil com a idade. Ela estava sendo sistematicamente isolada e humilhada. Graças à senhora, consegui intervir a tempo. Essas cartas se tornaram o maior orgulho de Esperança. Descobrir que sua dor havia se transformado em proteção para outras pessoas dava um significado profundo a tudo que havia sofrido. Sofia mostrava sinais precoces de seguir os passos da avó. Aos 9 anos, já demonstrava uma sensibilidade especial para identificar quando alguém estava sendo tratado injustamente. Na escola, era conhecida por proteger crianças mais tímidas de bullying e por sempre incluir colegas que estavam sendo excluídos dos grupos. Papai, ela disse certa vez, a professora disse que algumas crianças são naturalmente más, mas eu acho que algumas pessoas só não aprenderam a ser boas. A mamãe era assim?
Roberto parou o que estava fazendo para dar atenção total à pergunta da filha. Era uma questão que ele próprio havia se feito muitas vezes. Sofia, sua mãe, ela tinha dentro dela uma frieza que não conseguia controlar. Não sei se ela nasceu assim ou se a vida a fez assim, mas o importante é que você escolha sempre ser gentil, mesmo quando outras pessoas não são gentis com você. Como vovó fez? Exatamente como vovó fez. Esperança havia se tornado a narradora oficial da família. Todas as noites, depois do jantar, Sofia se aconchegava ao seu lado para escutar histórias, algumas sobre o passado, outras inventadas na hora, mas todas carregadas de lições sobre bondade, coragem e perseverança. Era uma vez. Esperança começou uma noite. Uma menina muito corajosa, que descobriu que as maiores vitórias não vêm de força física, mas da coragem de fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Essa história é sobre Carmen? Sofia perguntou. Pode ser sobre Carmen. Pode ser sobre você quando crescer. Pode ser sobre qualquer pessoa que escolhe proteger quem ama. O relacionamento entre Roberto e sua mãe havia se aprofundado de uma forma que não existia antes da crise com Patrícia. Eles conversavam regularmente sobre decisões importantes, sobre o futuro de Sofia, sobre planos para a empresa. Esperança havia retomado seu papel natural de conselheira e matriarca, mas agora com o reconhecimento explícito e o respeito que sempre mereceu. Mãe, Roberto lhe disse em uma noite, às vezes penso que Patrícia, sem saber, nos deu um presente. Como assim? Ela nos mostrou o quanto somos importantes uns para os outros. Antes dela eu vivia no piloto automático. Agora, cada dia que tenho vocês duas é consciente e grato. Carmen frequentemente observava as interações familiares com um sorriso discreto. Para ela, que havia vindo de uma família desestruturada, a Casa dos Santos se tornou o exemplo de como as relações familiares deveriam ser, baseadas em respeito mútuo, comunicação honesta e proteção incondicional dos mais vulneráveis. Sofia começou a demonstrar interesse precoce por direito. Quando eu crescer, ela anunciou aos 8 anos, vou ser advogada como o doutor que ajudou papai, mas vou proteger vovós e vovôs que estão sendo tratados mal. Roberto e Esperança trocaram olhares comovidos. A criança havia transformado o trauma de ter sido manipulada em determinação de proteger outros. E sabe qual vai ser o nome do meu escritório? Sofia continuou. Advogados da cadeira confortável. A inocência da criança em transformar o símbolo de sofrimento da avó em símbolo de proteção tocou profundamente todos os adultos presentes. Os anos passaram em uma rotina de felicidade genuína. Esperança mantinha sua saúde física e mental, participava ativamente das decisões familiares e continuava sendo a fonte de sabedoria e estabilidade emocional da casa. Roberto prosperou profissionalmente justamente porque havia encontrado equilíbrio pessoal. Sofia cresceu cercada de amor, segurança e exemplos positivos de como tratar outras pessoas. Quando Sofia completou 15 anos, Esperança já estava com 83, ainda lúcida, ainda participativa, mas fisicamente mais frágil. Foi nessa época que ela tomou uma decisão que surpreendeu a família. Quero fazer uma grande festa, ela anunciou, para celebrar nossa família e agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram durante os anos difíceis. A festa reuniu mais de 100 pessoas, vizinhos, amigos, colegas de Roberto, professores de Sofia e até mesmo alguns dos leitores do livro de Esperança que haviam se tornado correspondentes regulares. Carmen foi homenageada como a heroína silenciosa que salvou uma família, recebendo aplausos emocionados de todos os presentes. Quero que todos saibam, Esperança, disse em seu discurso naquela noite, que família não é apenas sobre laços sanguíneos, é sobre escolher amar, proteger e cuidar uns dos outros todos os dias. Alguns de vocês aqui são família por sangue, outros por escolha, mas todos são igualmente preciosos. Sofia, agora uma adolescente eloquente, também falou na festa. Minha vovó me ensinou que quando pessoas más tentam destruir nossa família,
a resposta não é desistir. A resposta é amar ainda mais forte. Esperança viveu até os 85 anos, sempre cercada por sua família que a amava. Viu Sofia se formar no ensino médio com honras, começar a faculdade de Direito e se tornar uma jovem mulher compassiva e determinada. Conheceu o primeiro namorado sério da neta, um rapaz gentil que ela aprovou imediatamente porque tratava Sofia com respeito genuíno. Quando Esperança finalmente partiu, foi em sua própria casa, em sua própria cama, segurando a mão de Roberto e sendo velada por Sofia. Suas últimas palavras foram: "Obrigada por me permitirem envelhecer com dignidade." O funeral de Esperança foi uma celebração de uma vida extraordinária. Centenas de pessoas compareceram, incluindo desconhecidos que haviam sido inspirados por seu livro. Carmen, agora uma senhora respeitada, leu um trecho que se tornou epitáfio. A verdadeira fortaleza não está em nunca cair, mas em se levantar sempre que necessário, especialmente quando alguém que amamos precisa que sejamos fortes. Anos depois, quando Sofia se tornou uma advogada renomada especializada em direitos dos idosos, ela mantinha a poltrona de Esperança em seu escritório. Clientes frequentemente perguntavam sobre aquela peça aparentemente deslocada em um ambiente profissional moderno. "Esta poltrona", Sofia explicava, "pertenceu à minha avó. Ela me ensinou que conforto não é luxo, é dignidade básica, e que quando tiramos o conforto de alguém, estamos tirando sua dignidade." Roberto, agora, na casa dos 60, mantinha as tradições que Esperança havia estabelecido. Continuava jantando em família, continuava contando histórias, continuava tratando Carmen como membro da família. Sua empresa havia se tornado uma das mais respeitadas da região, conhecida não apenas por sucesso financeiro, mas por valores éticos sólidos. "Papai", Sofia disse em uma visita, já formada e trabalhando em seu próprio escritório, "você acha que mamãe algum dia se arrepende do que fez?" Roberto pensou cuidadosamente antes de responder. "Não sei, Sofia, mas sei que isso não importa mais. O que importa é que escolhemos construir uma vida baseada em amor e respeito. E essa escolha mudou não apenas nossas vidas, mas as vidas de todas as pessoas que tocamos." A história da família Santos se tornou lenda na vizinhança. Outras famílias procuravam Roberto e Carmen pedindo conselhos sobre como identificar e lidar com situações similares. A casa que uma vez foi palco de crueldade silenciosa se tornou símbolo de como o amor verdadeiro sempre encontra um caminho para vencer. Carmen, mesmo depois de se aposentar, continuava visitando a família regularmente. Para Sofia, ela era uma segunda avó. Para Roberto, uma irmã mais velha. Para toda a família, a prova viva de que coragem moral pode mudar destinos. "Tia Carmen", Sofia dizia. Ela sempre chamou Carmen de tia. "Se você não tivesse falado naquele dia..." "Mas eu falei", Carmen sempre respondia. "Porque algumas coisas são importantes demais para ficarmos em silêncio. E família é uma dessas coisas." A poltrona de Esperança permaneceu na sala, agora ocupada por Sofia quando visitava, depois pelos filhos de Sofia quando vieram ao mundo. A cadeira rígida que um dia simbolizou crueldade havia sido doada há muito tempo, substituída por móveis confortáveis onde todos podiam se sentar com dignidade. Roberto frequentemente dizia que a maior lição que aprendeu foi que proteção da família não é apenas sobre prover financeiramente, mas sobre estar presente, estar atento e estar disposto a lutar contra qualquer ameaça ao bem-estar daqueles que amamos. Sofia cresceu para se tornar não apenas uma advogada brilhante, mas uma mulher que transformou sua experiência de dor em missão de vida. Seu escritório se especializou em proteger idosos vulneráveis, e ela sempre creditava sua vocation à avó que lhe ensinou que dignidade não tem idade. A história da família Santos provou que quando pessoas boas se unem contra a crueldade, quando escolhem a verdade sobre a conveniência, quando decidem proteger os vulneráveis mesmo com risco pessoal, o amor sempre encontra um caminho para vencer. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Esperança, Roberto e Sofia
tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com a coragem de Esperança ao lutar pela dignidade de sua família, com a determinação de Roberto em proteger aqueles que ama, e com a força de Carmen ao escolher o que é certo mesmo diante do risco, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou nessa história. Todos os dias, trazemos narrativas intensas como essa, que revelam o lado mais verdadeiro da alma humana, mostrando que a real fortaleza está em defender nossos valores, na coragem de enfrentar a manipulação disfarçada de amor e na sabedoria de reconhecer que uma família unida pode superar qualquer adversidade. A história de Esperança nos ensina que a idade não nos torna frágeis, nos torna experientes, e que às vezes são as pessoas mais velhas da família que possuem a sabedoria e a coragem necessárias para salvar todos ao seu redor. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma narrativa que vai mexer com suas emoções e te fazer refletir sobre os valores que realmente importam na vida, sobre a importância de proteger nossos idosos e sobre como o amor verdadeiro sempre encontra um caminho para vencer a crueldade.